Buenas, meus amigos, já estamos por aqui de mate listo e prontos para fazermos uma confissão para vocês. Nesse que é o nosso 23º vídeo da série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas, com o foco em integração lavoura-pecuária, já de pronto quero deixar claro que o erro que eu me refiro no título do vídeo de hoje foi cometido por mim, e não pela organização da abertura oficial da colheita do arroz, que muito pelo contrário, está de parabéns, foi um baita evento. Tava uma baita de uma programação e é justamente neste ponto que está o erro que eu quero relatar para vocês hoje. Mas, antes de mais nada, e já aproveitando o embalo que a gente falou da abertura da colheita, para quem ainda não sabe, vamos deixar aqui o recado, o lembrete que a 30ª abertura oficial da colheita do arroz ocorrerá novamente no mesmo local que foi a edição passada e com o tema Intensificação para a Sustentabilidade, que tem tudo a ver com a linha de raciocínio da nossa série de postagens e que novamente vai ter relação com o vídeo de hoje. Obviamente, por isso mesmo que a gente está trazendo este tema. Então, deem uma olhadinha aí, confiram a data, o local e o tema da 30ª abertura oficial da colheita do arroz, que, como de costume, vou dar uma acomodada no mate, uma organizada nas ideias e a gente já segue o baile. Vamos lá, prender-lhe fogo! E bueno, antes de relatar para vocês qual foi o bendito do erro, eu quero justificar por que eu resolvi contar isso. Porque é fato, eu concordo, que a gente aprende muito quando erra. Só que tem uma coisa que é bastante importante da gente ter a consciência, que aprender errando é muito caro, pessoal. Ou seja, sempre que a gente tem a oportunidade de aprender com o erro dos outros, deve agarrar essa oportunidade com unhas e dentes e não deixá-la escapar. Pois, repito, aprender errando com os nossos próprios erros, obviamente, é muito caro. Então, o que aconteceu especificamente? Como eu já disse para vocês agora há pouco, a programação da abertura da colheita estava show de bola. Assuntos técnicos, operacionais, de mercado, enfim, todos os elos da cadeia, a programação foi muito bem costurada, estava muito coesa a programação, bastante completa. E obviamente que eu queria participar dos seminários. Só que uma coisa que eu não me dei conta, que inclusive eu subestimei, é o fato de que no auditório onde estavam ocorrendo os seminários, nós temos lugar para em torno de 100 pessoas. E dentro do parque, durante os dias da abertura da colheita, passaram mais de 5.000 pessoas. Ou seja, é óbvio que não caberia todo mundo dentro do auditório. Embora tivesse os telões na parte de fora, pelo parque, é diferente, a gente não consegue se concentrar e participar com a mesma atenção do que quem está lá dentro. E lá dentro estava tão disputado o espaço que as pessoas estavam evitando, inclusive, de levantar para ir no banheiro, pois sabiam que cada espaço liberado, cada espaço aberto dentro do auditório era imediatamente ocupado por alguém que estava do lado de fora só esperando uma oportunidade. Muito interessante, Fabrício. Beleza. Mas e aí? Que relação, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem tudo a ver, pessoal. Tudo a ver. Se a gente fizer uma relação com a questão das plantas daninhas, é exatamente isso que acontece na nossa lavoura. Pensem no auditório sendo a nossa lavoura e o entorno, o parque cheio, a porta do auditório, coberta de planta daninha. Uma infestação, um volume, uma densidade de semente de plantas daninhas muito superior ao espaço que a gente tem dentro da lavoura e que deve ser ocupado tão somente por plantas cultivadas. Então, a relação é exatamente essa. Dessa maneira, acho que fica didático para a gente raciocinar. Pensem naqueles 100 lugares que a gente tem dentro do auditório e aqueles mais de 5.000 pessoas da porta do auditório para fora, só esperando uma vaga, só esperando um espacinho. Eu, inclusive, era uma dessas plantas daninhas que estava do lado de fora. Perdi a época, eu perdi o meu espaço, ou seja, outra lição que a gente pode tirar é que a gente tem que se antecipar. A gente tem que se antecipar para tudo. A questão dos preparos, que a gente já vem batendo em vários vídeos, os preparos, a garantir a época de semeadura, para que a gente tenha um stand ideal dentro da lavoura, que a gente comece os manejos na hora certa e que não abra espaço para que venha a infestação de fora. Então são duas coisas que a gente pode tirar de lição dessa historinha que eu contei para vocês, e que é verdade, eu realmente fiquei do lado de fora, porque não me preveni, eu não me antecipei para chegar mais cedo no parque,
e obviamente que depois dos espaços ocupados eu fiquei de fora. Então eu, enquanto planta daninha, não tive oportunidade de entrar naquela lavoura porque ela estava com todos os seus espaços muito bem ocupados. Então, esse vídeo de hoje vai ser bem curtinho, é para a gente raciocinar nesta linha a relação direta com o tema da abertura da colheita do ano que vem, da intensificação, ou seja, nós temos sim que intensificar o nosso sistema de produção dentro da nossa linha das expectativas e das potencialidades que a gente tem na nossa metade sul, diferente, como a gente já citou, da metade norte, que tem lavouras de grão durante o inverno, mas a gente tem a nossa possibilidade das lavouras de carne, das nossas forrageiras, seja para a integração com a pecuária, seja tão somente pensando neste ponto das plantas daninhas, nós termos uma cobertura de inverno que vai ajudar e muito nesta questão da infestação das áreas, mas também na ciclagem de nutrientes, evitar erosão, balanço de carbono, enfim, coisas que a gente já relatou em vídeos anteriores. Então, para encerrar esse vídeo hoje, eu suplico, literalmente suplico que a gente comece a raciocinar, e por isso que eu tentei usar um pouco dessa questão didática, porque quando a gente tenta apresentar dados, e inclusive isso eu sugiro para os colegas, pessoal que está tentando convencer alguém de agir diferente, e fica postando diariamente alguns dados, números, pesquisas, enfim. Pessoal, quando a gente apresenta qualquer dado para uma pessoa, ativa a parte racional do cérebro, e se a pessoa já está predestinada a não aceitar aquilo, não adianta, os dados não vão convencer. A gente tem que entrar, fazer a porta da mente da pessoa abrir por outro caminho, de outra maneira, e essa foi a estratégia usada de contar essa história para a gente fazer essa relação, essa analogia e tentar acessar a cabeça dessas pessoas que estão tendo dificuldade de enxergar os benefícios e a necessidade urgente da cobertura de inverno, e que parem de posicionar e de usar como estratégia a ferramenta química como única estratégia de manejo dentro das suas lavouras, dentro das suas propriedades. Para encerrar o vídeo, deixar algumas imagens que relatam exatamente isso que a gente está falando. Algumas imagens com cobertura de inverno, com falhas de plantio, onde vem a sujeira no meio, lado a lado, comparativo com e sem cobertura de inverno, enfim. Essas questões aí que a gente chamou atenção na nossa história e tentou fazer a relação para a nossa realidade das lavouras, para a nossa difícil missão de conseguir diminuir o uso da ferramenta química, a dependência da ferramenta química, porque a gente não pode abrir mão dela, e por isso mesmo nós temos obrigação de proteger a ferramenta química e melhorar o potencial produtivo das nossas lavouras. Então, encerro a minha participação aqui e deixo vocês refletindo um pouco sobre o que a gente acabou de contar e olhando essas imagens para tentar fechar toda a linha de raciocínio e chegar numa conclusão, assim como a gente já tem certeza. Espero que pelo menos mais alguém consiga enxergar da maneira que a gente enxerga a urgência e a questão fundamental que é nós termos esta intensificação dos nossos sistemas de produção para garantir a sustentabilidade deles. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fiquem agora com as imagens que eu acabei de relatar para vocês.